Boa noite, pessoal. Salve, salve. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição da Pepita Academy. Hoje nós vamos estar falando sobre gestão da inovação e empreendedorismo, junto com o meu amigo Mauro, que vai falar sobre imposto de renda à pessoa jurídica. Boa noite, meu amigo. Boa noite a todos que nos acompanham. Boa noite, Rodrigo. Boa noite a todos. Boa noite, pessoal da produção. Hoje o assunto, mais uma vez, bem legal, bem interessante, aí, parte de empreendedorismo e de inovações com o Rodrigo, como sempre. E da minha parte aqui, a imposto de renda, pessoa jurídica na área, naturalmente, de criptoativos. Vamos lá, Rodrigo. Então vou pedir a gentileza, sem mais delongas aí, porque a Pepita Academy tem muito conteúdo. Que a produção coloque na tela aí os slides que nós preparamos. E nós gostamos sempre de frisar, a gente já colocou nas edições anteriores essa imagem, né, dessa moça na tela com a mão no globo, né, no planeta, que é uma inovação híbrida pós-moderna diante de tanta tecnologia digital que nós vivemos na atualidade. E gosto sempre de frisar que inovação nada mais é do que resolver problemas de formas diferentes, criando e agregando valor. Então, na próxima tela, nós vamos começar a falar sobre gestão da inovação e empreendedorismo. Uma coisa muito importante, teoricamente, que nós trazemos aqui, alguns colegas, que mencionam a inovação nas empresas, pode se dar de 4 formas, segundo os teóricos Bessan e Tiede, de 4 formas que são produtos, processos, posição e paradigma. Então, a inovação de produto nada mais é do que mudanças nas coisas, nos produtos e nos serviços que uma empresa oferece. A inovação de processo são mudanças nas formas que as coisas, os produtos ou serviços são criados e oferecidos ao consumidor. A inovação de posição nada mais é do que mudanças no contexto e nos paradigmas em que os produtos e os serviços são introduzidos no mercado. Perfeito? E a inovação de paradigma é as mudanças nos modelos mentais básicos que norteiam o que a empresa faz, né? O que a gente menciona sempre, as mudanças de mindset diante das realidades da contemporaneidade. Então, empreendedores bem-sucedidos, eles não esperam até ter o lampejo de inspiração ou a ideia brilhante que lhes trará a inovação. Eles trabalham para que a inovação aconteça, né? As coisas não acontecem de um dia para o outro, mas o empreendedor, por meio do empreendedorismo, ele trabalha com um processo de gerenciar e criar a inovação. Perfeito? Então, na próxima tela, nós vamos dar andamento em alguns tópicos muito significativos nessa área de gerir a inovação por meio do empreendedorismo. Esses teóricos, esses colegas, o Bessan e o Tiede, eles afirmam que um dos problemas da inovação é que as pessoas têm concepções diferentes desse termo, geralmente confundido com invenção. Ah, eu inventei uma coisa, é inovação? Nem sempre, perfeito? Então é bacana a gente colocar que inovação ela deriva do latim innovare, que significa fazer algo novo. Por que a gente menciona isso? Porque às vezes uma invenção não é algo novo, é algo diferenciado, melhorado e não necessariamente algo inovador que não existia antes, como a gente vem falando nas pílulas do Pepita Academy nas edições anteriores. Então, na visão desses autores, inovação é o processo de transformar as oportunidades em novas ideias que tenham amplo uso prático, seja no dia a dia das pessoas ou das empresas, como é o tópico da Pepita Academy de hoje. Perfeito? Então, a invenção para esses autores é apenas o primeiro passo do processo de inovação. Isso porque não importa quão boa seja a ideia, a simples ideia que não é garantia de sucesso. É preciso que as pessoas e as empresas se interessem pela inovação causada pela ideia e que ela tenha utilidade na prática, no dia a dia, gerando resultado. Então, na próxima tela, nós continuamos com outros 2 teóricos que nós trazemos aqui, o Bess e o Kotler, que são muito importantes, que eles comentam que o problema da inovação é confundir também com criatividade. Criatividade, ideias e novas tecnologias sozinhas não são suficientes. Como nós já mencionamos nas edições anteriores, muita gente confunde inovação com tecnologia. E eu gosto bem de frisar
que a inovação ela começa de dentro para fora, de gerar algo diferenciado, para que gere resultados diferenciados, criando valor, resolvendo problemas de uma forma diferenciada. Então é preciso que as pessoas para gerenciar o processo de inovação, além de habilidades de gerenciar, né, seja o gerenciamento empresarial, para garantir o sucesso da ideia no mercado, é preciso também habilidade para gerenciar a criatividade e criar soluções para diferentes problemas. Perfeito? Então a criatividade não se restringe a pessoas excêntricas, por exemplo, e não significa somente fazer algo original, mas também fazer algo pertinente àquela situação. Ou seja, a capacidade de ser criativo tem a ver com a capacidade de fazer perguntas constantemente de como solucionar algo, né, de uma forma diferenciada e buscar ativamente respostas e soluções para essas perguntas que sejam não só originais, mas também pertinentes e factíveis para a resolução de problemas do dia a dia das pessoas, das empresas, das instituições, da sociedade como um todo, que nada mais é da capacidade criativa também de ver com essa capacidade de estar aberto ao outro, né, ao diferente, e a buscar respostas na colaboração com outras pessoas, o que no empreendedorismo a gente comenta bastante que essa mudança de mindset, a questão de empatia, de se colocar no lugar do outro, de como gerenciar de uma forma diferenciada as coisas para gerar impacto e alavancagem nos negócios. Então, na próxima tela, nós comentamos aí e trazemos esse gráfico que é a curva de ruptura, que no mundo das startups é muito pertinente, né? A curva de ruptura das tecnologias emergentes é uma ferramenta única que identifica e acompanha as tendências tecnológicas mais disruptivas em tempo real. Ou seja, é uma combinação de indicadores e teorias de tecnologias das mais testadas e confiáveis, como, por exemplo, a curva de Heap, da Gartner, de Shams, de Joffre, Moore, e dados do Google Trends, por exemplo, com as atividades de registros de marcas, de patentes. Então, é uma série de união de elementos, de dados, que geram essa sistemática e mostram essa curva do nascimento até a alavancagem do business da startup como um todo, né? Gera resultado? Isso é um indicador preciso de mercado, que é a análise das 5 fases que nós vamos mencionar daqui a pouco, né? Então, a curva de ruptura nada mais é do que a curva de sino somada à curva S da inovação. Perfeito? Então, na próxima tela, nós temos aí as 5 fases, da curva de ruptura. A primeira, que é a gestão e incubação tecnológica, que é o momento Adão e Eva, que nós mencionamos. É quando a tecnologia é criada e seus protótipos entram em cena. É o start, digamos assim. A segunda fase é o pico do valuation 1, onde produtos iniciais entram em fase de validação, num terreno fértil para o aumento do entusiasmo e do interesse, o famoso MVP no mundo das startups. O terceiro é o momento de desmotivação, onde nesse primeiro e nesse segundo há o crescimento e depois há um declínio sistematicamente com o aumento do ceticismo nas perspectivas de longo prazo para a tecnologia que está sendo implantada. É o momento de melhorias dos produtos, da tecnologia, questões chaves para o seu aperfeiçoamento. Aí a nobreza do business como um todo, da startup, começa aqui, porque é onde, depois de colocar o lançamento, depois das coisas começarem a acontecer e a crescer, há junto com o mercado uma nuance de união de paradigmas e de elementos para diversas melhorias, que aí entra na quarta fase, que é a adoção forçada. Uma adoção que aumenta uma quantidade significativa de produtos de segunda e de terceira geração, com as melhorias propriamente ditas, né, ao longo do processo de alavancagem do business da startup, onde empresas e investidores reconhecem o mérito da tecnologia e sua aplicabilidade no mercado, as coisas que ela resolve, propriamente dito. E a quinta fase é o pico de valuation 2, que é a fase em que começa a adoção generalizada, ou seja, a expansão global dos produtos agregados na tecnologia criada. Tudo já foi validado e agora ela entra numa constante crescimento que já houve essa ruptura.
Perfeito? Então, na próxima tela, nós mencionamos aí o que é ser empreendedor, que todo empreendedor, para gerar uma startup com alavancagem de negócios e gerar essa curva de ruptura, tem alguns comportamentos. Então, nós trazemos aqui alguns comportamentos, segundo o Sebrae e a ONU, que nós vamos mencionar aqui 10 tipos de comportamentos de empreendedor que geram inovação de uma forma diferenciada. O primeiro deles, que é a busca de oportunidades e iniciativa, ou seja, antecipar-se aos fatos, desenvolver novos produtos e serviços, propor soluções inovadoras. Esse empreendedor tem a coragem de tomar a iniciativa e, como é uma pessoa de visão, não espera ser forçado pelas circunstâncias para inovar. Ele vai, faz e acontece, bate no peito e joga o jogo que tem que ser jogado no mercado. O segundo é persistência. O empreendedor ele não desiste, sempre tem mudanças no seu dia a dia. Então ele busca novas formas de alcançar seus objetivos, mantendo ou mudando as estratégias conforme é necessário, assim dentro das suas ações, dentro das suas empresas. Perfeito? Então, o terceiro é a disposição para correr riscos calculados. Todo empreendedor ele tem esse perfil. Os riscos fazem parte quando se trata de inovação. Porém, os empreendedores sabem assumir os riscos de forma moderada, avaliando as alternativas para que esses riscos sejam administráveis. Perfeito? Assim, ele corre riscos, mas com um planejamento, seja o planejamento de curto, médio ou longo prazo. Na próxima tela, nós temos aí o quarto perfil, que é exigência de qualidade e eficiência. Os empreendedores eles buscam satisfazer e superar não só as suas próprias expectativas, mas também as expectativas dos seus clientes e os padrões de qualidade, sempre superando, sempre melhorando, e ele não se conforma com o bom. Ele busca sempre o excelente, sempre está melhorando. O quinto é o comprometimento. Empreendedor que é empreendedor, inovador, tem que estar comprometido. Colabora com a sua equipe de subordinados, digamos, né, na sua empresa, e até mesmo assume o lugar deles quando é necessário para terminar um trabalho, se colocando à disposição. Você não está conseguindo terminar aqui, então eu estou me colocando à disposição para conseguir te auxiliar a gente finalizar essa fase do planejamento, digamos. Então, esse empreendedor ele se compromete com o resultado a longo prazo, acima do lucro a curto prazo, perfeito? O sexto é busca de informações, conhecimento, né, que gera aí, por meio da curiosidade, que move todo empreendedor de sucesso, e ele está sempre atento a seus clientes, aos concorrentes, aos fornecedores, às parcerias em geral, que dentro do business, do core business da startup estar sendo desenvolvida, fazendo perguntas, investigando suas necessidades. Então, o empreendedor está constantemente buscando informações e conhecimentos para sempre estar melhorando e alavancando cada vez mais, um passo de cada vez. O sétimo ponto é o estabelecimento de metas, ou seja, definir metas e objetivos a curto, médio e longo prazo que representem desafios e tenham significado pessoal, que é uma habilidade importante de qualquer empreendedor. Perfeito? Então, ele também registra o que tem que ser feito e deixa claro quais são as suas prioridades dentro desse planejamento. Na próxima tela, o oitavo tópico é o planejamento e o monitoramento sistemático. Não adianta você ter todos os tópicos anteriormente que foi mencionado se você não planejar e não monitorar constantemente. Então, o empreendedor ele planeja, ele divide as tarefas maiores em subtarefas, sempre definindo prazos. Ele também revisa constantemente seus planos, considerando os resultados obtidos e as mudanças necessárias. Além disso, mantém os registros financeiros e os utiliza para tomar decisões. Então, com os dados coletados, é que não só o empreendedor, o gestor ou a equipe da startup ou da empresa como um todo consegue tomar as melhores decisões do que for melhor, não só para a empresa, não só para os colaboradores, mas também para o mercado. Perfeito? O nono tópico, que é a persuasão e rede de contatos, que é um dos grandes ativos do empreendedor. É a sua rede, a sua base de contatos, o network, o relacionamento, né, que é uma das coisas que mais prezamos na atualidade. Perfeito? Que é a nossa marca, a nossa imagem, nossa credibilidade é o que mais vale antes de qualquer coisa. Então, o empreendedor ele consegue comunicar sua visão
para persuadir as pessoas a colaborar para a sua causa, além de manter boas relações com a rede de contatos, com o seu network, de uma forma que sejam multiplicadores de suas ações e realizações. Com isso, vai sendo impulsionante todos os negócios e todas as ações que, porventura, em conjunto com essa rede, vai sendo ao longo do tempo desenvolvida. E o 10º ponto, que é a independência e a autoconfiança. Ou seja, o empreendedor ele busca autonomia e mantém seus pontos de vista, mesmo diante da oposição ou de resultados desanimadores, de uma forma com que ele confia não só em si, mas no seu time, no core business que está sendo desenvolvido e alavancado, como é o caso da Pepita. Perfeito? Então, ele confia na sua própria capacidade de completar tarefas difíceis e enfrentar desafios. Quando você lança algo disruptivo, inovador, como no caso da Pepita, você precisa que não só o time como um todo tenha todos esses perfis, mas também o comprometimento e a autoconfiança de gerar algo completamente inovador ao mercado. Então, o empreendedor também ele é otimista e mantém a confiança em si mesmo, no seu time, no seu projeto, no seu propósito, na solução que está trazendo para o mercado. Para que isso seja possível, ele exercita sempre seu autoconhecimento. Por isso que é muito importante esse projeto da Pepita Academy, que a Pepita Global coloca no mercado, não só para trazer mais conteúdo, mais conhecimento, mas para estar se integrando cada vez mais com a comunidade, porque juntos nós podemos chegar muito mais longe. Não é isso, Mauro? Eu acho que esse paradigma todo aí que nós mencionamos, de gestão de inovação e questões aí de empreendedorismo, tem muito a ver com essa sua análise aí da questão de imposto de renda de pessoa jurídica, que norteia todo esse nosso core business. Não é isso mesmo, meu amigo? Ô, Rodrigo, boa noite. Isso mesmo. Vamos aguardar aqui. A sua parte você já encerrou ou ainda tem mais uma conclusão? Sim, sim. Já estou Opa, passando a bola para você. Ah, maravilha. Beleza. Então, vou aguardar aqui a produção para disponibilizar meu material. A hora que tiver ok, me avisa, por gentileza. Opa, maravilha. Obrigado, Rodrigo. Obrigado aí, produção, Adilson. Isso mesmo, Rodrigo. Então, dando continuidade aqui ao tema que você abordou muito bem, que é a questão da gestão de inovação e empreendedorismo, hoje nós vamos falar da questão do imposto de renda da pessoa jurídica. Então, nós podemos aí passar o próximo slide, lembrando sempre que toda a abordagem que nós estamos fazendo, desde o primeiro encontro, esse é o nosso 6º encontro, sendo que a nossa 5ª aula de conteúdo, porque o primeiro encontro foi apenas uma apresentação do projeto, né? E lembrando sempre que as operações são operações com criptoativos, certo? Então, podemos passar para o próximo slide. Então, o que são essas operações? Então, nós estamos dizendo dizendo a respeito de compras, vendas, trocas, certo? Então, todas essas operações, assim como as operações realizadas na pessoa física, elas também devem ser informadas, operações com ativos digitais, operações com criptoativos, devem ser informadas à Receita Federal. Podemos passar para o próximo slide. Então, existe alguma transação que está livre dessa informação, obrigação de informar a Receita? Agora nós estamos falando de operações realizadas por pessoas jurídicas. Então, todas as transações de compra e venda de criptoativos, elas devem ser informadas à Receita, inclusive operações com corretoras estrangeiras, e no mesmo exemplo, no mesmo caso da pessoa física, as operações inferiores a R$30 mil por mês, elas não precisam ser informadas também da pessoa física, da pessoa jurídica para a Receita, não precisam ser
informadas mensalmente. Isso não exclui que a necessidade de existir todos os registros das transações e também do pagamento dos tributos devidos. São coisas diferentes, tá? Podemos passar para o próximo slide. Então, as operações com criptoativos, quando elas não fazem parte da atividade fim da empresa, a empresa, a pessoa jurídica, na qualidade de investidora, ela deve, então, observar a tributação em conformidade com a sua opção. Então, e não há limite de isenção tributária. Então, fazendo uma comparação com a pessoa física, que só é obrigado a fazer a declaração de ganhos a partir de 35 mil reais, né, de operações acima de 35 mil reais. No caso da pessoa jurídica, qualquer ganho assim, em cima de qualquer volume de operação, ele já entra nas obrigações de recolhimento tributário, ok? Então, nós podemos passar para o próximo slide. Então, quais são, em relação à pessoa jurídica, nós já falamos, então, que não há limite de isenção de tributação referente à venda de criptoativos, né, de criptomoedas. Então, todas essas movimentações incidem em imposto de renda. E quais são os enquadramentos tributários que nós podemos ter? Nós podemos ter o lucro real, o lucro presumido, as empresas optantes pelo simples, podemos ter também a figura do MEI, né, o microempreendedor individual, cada um com a sua característica de recolhimento distinta, mas todas elas, independente do enquadramento tributário, essas operações elas devem ser enquadradas e recolhidos os tributos devidos. Podemos passar para o próximo slide. Então, o tratamento contábil em relação às operações com criptoativo, que fazem parte da atividade fim da empresa, essas operações, então, serão tratadas em conformidade com o CPC 04, que nós vimos, então, na última apresentação nossa, na semana passada, no dia 20, ok? Que são tratamento de operações com ativos intangíveis. Podemos passar para o próximo slide. Então, os criptoativos para a pessoa jurídica, frisando bem, não tem limite de valor de isenção. Então, qualquer valor de venda será tratado como venda de bem ou de direito, sujeito a ganho de capital, certo? Então, podemos passar para o próximo slide. Então, comparando com a pessoa física, nós temos aqui, então, uma tabelinha de imposto de renda, onde nós temos um enquadramento para os optantes pelo Simples Nacional. Então, aquelas empresas, aquelas pessoas jurídicas que estejam enquadradas no Simples, elas terão que fazer o recolhimento conforme essa tabela que nós estamos apresentando, de 15%, 17,5%, 20% ou 22,5%, de acordo com os ganhos que forem auferidos, né? A diferença em relação à pessoa física aqui nesse caso é que só começa a haver na primeira faixa recolhimento de tributo a partir de uma movimentação acima de 35 mil reais. E aqui na pessoa jurídica independe do valor, é do valor R$1 até 5 milhões. Então, essa é a primeira faixa de imposto de renda, ok? Podemos passar para o próximo slide. Um outro enquadramento tributário que nós temos no Brasil é o lucro presumido. Então, neste caso, estão todos acompanhando aqui comigo, né, no lucro presumido. Então, neste caso, o ganho de capital, ele será adicionado, o ganho de capital com operações de criptoativos,
serão adicionados à base de cálculo do imposto de renda da pessoa jurídica e a contribuição social sobre o lucro líquido, ou no período em que ocorreu essa venda, né? Aqui está citado o trimestre, mas aqui nós podemos compreender aqui como mês. Pode ser o trimestre, porque o lucro presumido ele é trimestral, por isso que está discriminado dessa forma. Ok? Então, e agora podemos passar para o próximo slide. Temos agora o enquadramento do lucro real. O valor do ganho, neste caso aqui, do ganho de capital, ele será adicionado às bases de cálculo do imposto de renda da pessoa jurídica e da contribuição social sobre o lucro líquido, no mês em que ocorreu a venda das criptomoedas, dos criptoativos, como também a base do PIS e do COFINS. Ok? Podemos passar... Bom, encerramos. Já abordamos todas as possibilidades, né? Falamos, então, do lucro presumido, do lucro real e do optante pelo simples, ok? Então, da minha parte, o conteúdo que eu tinha para apresentar em relação a imposto de renda de pessoa jurídica, eu concluí e coloco minha disposição aqui para perguntas e alguns esclarecimentos que, porventura, tenham. Ok? Obrigado, Rodrigo. Estamos às ordens aqui. Muito bacana, meu amigo Mauro. Como é interessante, né? Semana passada nós falamos aí das questões de características das tendências na era digital e abordamos aí a questão de imposto de renda pessoa física. Hoje falamos aí de gestão da inovação e empreendedorismo atrelado também com as questões de PJ, pessoa jurídica, o que é muito interessante a forma com que nós linkamos essas questões aí, tanto de minha parte na área de inovação, quanto da sua parte na área de administração, perfeito? De uma forma técnica para que tanto pessoa física quanto pessoa jurídica consigam compreender melhor esse mercado e as melhores formas aí de estar em conjunto fazendo suas declarações, prestação de contas e tendo por meio desses dados, né, dessas informações todas, uma mudança de mindset para melhoria dos seus negócios, não é, meu amigo? Perfeito, Rodrigo. Essa parceria que nós estamos fazendo aí, ela vem sempre... tem tido aí um grande sucesso, né? Porque apesar de serem assuntos distintos, né? Eles acabam sendo assuntos complementares, exatamente. Então, eu acredito que nós estamos fazendo uma boa parceria nesse sentido e produzindo, gerando conteúdo, né, de qualidade para aqueles que estão nos assistindo, tanto ao vivo como aqueles que venham a assistir depois, posteriormente. Né? Essa produção de conteúdo. Com certeza, até mesmo porque conhecimento nunca é demais, né? Exatamente, isso mesmo. Que é muito importante estarmos colaborando para educar a comunidade no geral, perfeito? Eu estou aguardando aqui, Mauro, ver se chega algum questionamento, alguma pergunta aí, se a produção tiver, ou alguém aí ao vivo também quiser questionar alguma coisa para a gente, mas de momento não tem nenhum questionamento, né? Então acho que podemos ficar por aqui, até mesmo Perfeito. Porque é muito conteúdo, é muita coisa também bacana que em conjunto nós estamos colaborando aí e sempre convidando a todos a estar acompanhando todas as notícias, as novidades nos canais oficiais da Pepita Global, perfeito? Temos aí um comentário, não chega a ser uma pergunta, do Gabriel Cury, que sem dúvida somente parabenizar, baita papo. Muito obrigado, Gabriel, pela parabenização, por estar nos acompanhando. Acompanhem sempre, porque a Pepita Academy constantemente sempre tem conteúdos aí de extrema importância, de extrema relevância, para estar colaborando com todos nesse mercado tão importante e disruptivo que a Pepita Global está integrada. Perfeito, Mauro? Perfeito, obrigado, Gabriel. Obrigado aí, estamos à disposição. Léo, chegou mais um comentário aqui do Gabriel. Ele tá mencionando aqui que está cursando um curso superior de criptomoedas, bem legal, e dizendo que tem certeza
que este conhecimento que nós estamos produzindo aqui e divulgando estará agregando muito aí para ele. Estamos à disposição, viu, Gabriel? Nos acompanhe em todas as redes sociais e esteja conosco aqui toda segunda-feira, às 20 horas, né? Nós temos aqui um compromisso aqui com as nossas pílulas do conhecimento. Tá joia, Gabriel? Estamos à disposição, viu? Obrigado, Rodrigo. Ficamos muito felizes por esse feedback também, que é um dos objetivos da Pepita Academy, colaborar para, além do engajamento, distribuição de conhecimento, mas a melhoria de todos aí no mercado. Então, vai fundo no curso, Gabriel, que com certeza, com o acompanhamento da Pepita Academy, você vai conseguir gerar muito mais resultado aí também, né? Então, fique nos acompanhando nas próximas edições. Então, de nossa parte, nós agradecemos a todos que estão nos acompanhando ao vivo, a produção pelo suporte de sempre, e sempre deixamos aí os recados finais aí, para que sempre acompanhem as notícias, as novidades nos canais oficiais da Pepita Global. Perfeito? Então, de nossa parte, por hoje é isso, e até a próxima edição da Pepita Academy. Não é isso mesmo, meu amigo? Tenham todos aí uma boa noite. Boa noite, Mauro. Boa noite à produção, boa noite a todo o time, e até a próxima. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to